Olá, eu sou Diego Amorim, começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar o link do programa de hoje e aproveita para se inscrever no canal do Correio Brasiliense e ativar o sininho das notificações. De segunda a sexta-feira eu estou aqui ao vivo com você. Vamos começar as nossas anotações de hoje. Vem comigo. A gente chega ao final de uma semana bastante desafiadora, no mínimo, para o governo Lula, em meio ao que ficou conhecido como a crise do Pix. Nós falamos muito disso ao longo dessa semana aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. O presidente Lula acabou decidindo por revogar aquela normativa da Receita Federal que ampliava o monitoramento das transações financeiras no país. E hoje o jornal o Globo, inclusive, traz uma entrevista do ministro Renan Filho, do governo Lula, dizendo que o governo estava do lado da verdade e que, ao desistir dessa normativa, acaba dando vitória à oposição. O ministro Renan Filho não foi o único governista a criticar o governo Lula pela decisão de voltar atrás justamente no mesmo dia em que o deputado federal Nicolas Ferreira, do PT de Minas Gerais, gravou um vídeo que alcançou milhões e milhões e milhões de brasileiros, quase um recorde de visualizações. Foi o vídeo mais assistido político naquele dia no mundo inteiro. O Nicolas questionando a resolução do governo Lula e aí, horas depois, o presidente, após reunião a portas fechadas no Palácio do Planalto com alguns de seus principais auxiliares, decidiu revogar essa questão. O presidente Lula disse que não tem medo de enfrentar mentiras. A partir da segunda-feira, Lula terá um novo desafio pela frente. Coladinha na crise do Pix, tem a reforma ministerial para ser pensada. Lula pediu que todos os ministros que estivessem de férias retornem a Brasília até segunda-feira para essa reunião ministerial que ele pretende fazer. Colocou o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, para conversar com os representantes, lideranças dos principais partidos da base, porque o presidente quer decidir nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, até a virada de fevereiro, talvez, a reforma ministerial. Tem um ministério que voltou a ser bastante cobiçado nessa possível reforma ministerial, que é o Ministério da Saúde, da atual ministra Nízia Trindade, que até aqui, metade desse terceiro governo Lula, resistiu bravamente às tentações ali de se trocar a ministra, depois que o Centrão de Arthur Lira, por exemplo, tentou durante muito tempo colocar a mão no Ministério da Saúde, que tem visibilidade, que tem um baita orçamento, e, ao que tudo indica, desta vez, Nízia Trindade não vai conseguir escapar da demissão. É o que já se fala em Brasília, nos bastidores, que o Ministério da Saúde estará nessa reforma ministerial que se avizinha. Ou seja, o presidente Lula, a partir da semana que vem, vai mergulhar em negociações e está querendo dar, assim, um novo ar para esse governo, nessa segunda metade do seu governo, ainda mais com a chegada nesta semana do novo chefe da comunicação do governo, que é o Sidônio Palmeira, que tomou posse nessa semana em uma prestigiada cerimônia no Palácio do Planalto, aqui na capital federal, sucedendo Paulo Pimenta, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, que é um amigo leal do presidente Lula desde a era de 1980, mas o Lula não estava satisfeito com a comunicação e acabou colocando o Sidônio, que coordenou o marketing da sua campanha vitoriosa em 2022. Como eu costumo dizer para você aqui no Bloco de Notas, este ano de 2025, que é o terceiro ano do mandato do governo Lula, é decisivo. Ano que vem já é eleição. A gente vai piscar o olho, já é 2026, a oposição está de olho para saber o que vai acontecer ao longo desse ano, para sentir os ventos da política, como a gente diz,
porque, repito, a gente vai piscar e 2026 está logo ali. Agora a gente vira a página do nosso bloco de notas para fazermos mais anotações nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Vem comigo. Muito bem, você está no bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim. De segunda a sexta-feira nós estamos juntos, hein? A partir das 5 horas da tarde a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia. Anota aí no seu bloquinho de notas. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou mesmo, mais uma vez, um novo recurso, a ida de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. No próximo dia 20, segunda-feira, Trump retorna à Casa Branca, mas Bolsonaro não vai. Ele já anunciou que Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, sua esposa, vai representá-lo, portanto, mas ele tentou até o fim, mas o Alexandre de Moraes não deixou a Jair Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. Bolsonaro que está sendo investigado no âmbito aí dos atos antidemocráticos. Já que a gente colocou um pezinho no noticiário internacional, agora vai. Israel aprovou o cessar-fogo com o Hamas, o grupo terrorista, e o cessar-fogo deve se consolidar nas próximas horas na faixa de Gaza. Havia sido anunciado nessa semana, o primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que o Hamas estava fazendo extorsão, voltou atrás e nesta sexta-feira foi aprovado um novo cessar-fogo, uma nova proposta de cessar-fogo e obviamente que o mundo inteiro torce para que dessa vez esse cessar-fogo se consolide nesse conflito tão complexo e tão antigo e tão sangrento na faixa de Gaza. E por falar em violência, o crime organizado tocou terror na capital de Rondônia, Porto Velho, nesta madrugada, pelo menos 8 mortes contabilizadas. Além disso, na capital fluminense, no Rio de Janeiro, até o segurança do prefeito Eduardo Paes não escapou. Ele foi baleado numa tentativa de assalto lá no Rio de Janeiro. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Anota tudinho aí no seu bloco de notas. Na medida do possível, tenha um bom fim de semana. E na segunda-feira, eu, Diego Amorim, estou de volta com você aqui no YouTube do Correio Brasiliense a partir das 5 horas da tarde para juntos fazermos as principais anotações do dia. Coragem! Até segunda-feira. Tchau, tchau!